Bom dia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão, minha irmã, estarmos nesta manhã partilhando a palavra de Deus, nos alimentando dessa palavra que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, como diz o livro de Salmos. Meu irmão, hoje é segunda-feira, dia 23 de maio de 2022, isso mesmo, nós estamos na sexta semana da Páscoa, ainda estamos vivenciando essa grande data festiva, onde revivemos o sacrifício de Cristo feito por amor a cada um de nós e a sua ressurreição gloriosa. Ele está vivo, ele ressuscitou. Aleluia! Hoje também, meu irmão, é dia de São João Batista Rossi. Ele, nascido na Itália em 1698, fundou duas casas destinadas a amparar, a acolher as pessoas mais pobres, mais necessitadas. A casa São Luís Gonzaga, destinada a acolher as mulheres, e a casa de Santa Gala, que acolhia os homens, e ele dedicou o seu ministério, a sua vida, para acolher, para aconselhar. Era um grande confessor, era um grande pregador, foi confessor das Irmãs da Caridade, e ele então foi canonizado pelo Papa Leão XIII no ano de 1881. Pensamos também a São João Batista de Rossi, que sejamos pessoas dedicadas à escuta, ao aconselhamento, à pregação da palavra, mas, sobretudo, a acolher aqueles que são mais necessitados. Meu irmão, eu convido você agora a apertar aí o sininho de notificação, deixar o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Já é inscrito? Divulgue para as pessoas do seu grupo de oração, da sua família, em suas redes sociais, para que mais pessoas conheçam o canal da RCCBH, que todos os dias traz aí um alimento sólido para que possamos crescer em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Pega comigo a palavra de Deus agora no Evangelho do dia, Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 26 e 27, e no capítulo 16, versículos de 1 a 4. Evangelho de João, capítulo 15, 26 e 27, e 16, 1 a 4. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós darei testemunho, porque estás comigo desde o princípio. Disse-vos essas coisas para que vos preservar de alguma queda. Eles vos expulsarão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Procederão desse modo, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Disse-vos, porém, essas palavras, para que quando chegar a hora, vos lembreis de que vos anunciei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, mergulhando nesta palavra, vamos agora ver o que o texto quer dizer a cada um de nós nesta manhã de segunda-feira. Diz a palavra de Deus que quando vier o Paráclito, que vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Também vós darei testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Jesus aqui, ele reafirma a promessa de enviar o Paráclito, o Espírito da verdade. Ora,
Nós sabemos já que em João 7,37, Jesus já havia prometido o envio do Espírito Santo. E aqui ele reafirma o envio do Espírito Santo. Ele fala, o Espírito que enviarei da parte do Pai, ou seja, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. É Ele quem vos fortalecerá, é Ele que dá testemunho das coisas que eu falei, daquilo que eu sou. Né? E Jesus Cristo é Deus, e o Espírito Santo é quem testemunha em nós que Jesus Cristo é Deus. Ele falava isso para os seus discípulos. Ele falava que o Espírito dará testemunho dele, e através do Espírito também os discípulos dariam testemunho de Jesus. Nós sabemos muito bem o que acontece em Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre os discípulos ali, que estavam em oração, clamando a graça de Deus. E aqueles homens que antes medrosos, antes não compreendiam plenamente os planos de Deus, eles então recebem o Espírito da verdade, a força que vem do alto, como diz lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8. E esse Espírito Santo que age nos discípulos, os impulsiona, os fortalece, os conduz para que também eles fossem testemunhas de Jesus. Também vós darei testemunho, porque estás comigo desde o princípio. Ora, os discípulos haviam sido treinados por Jesus, preparados por Jesus, mas ainda precisariam de um dínamos, de uma força que os impulsionassem a testemunhar o Cristo. E foi o que aconteceu em Pentecostes. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas. E esse texto, então, está predizendo este acontecimento maravilhoso de Pentecostes e tudo aquilo que aconteceria em seguida, onde os discípulos sairiam a anunciar que Jesus Cristo está vivo no meio de nós. Sairiam a proclamar a boa nova do Evangelho. E, a partir dos discípulos, esse testemunho de que Cristo está vivo chegaria até os tempos atuais. Ora, mas Jesus continua dizendo aqui aos discípulos, disse-vos essas coisas para vos preservar de alguma queda. Ele vos expulsarão das sinagogas, e virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Nós sabemos também que os discípulos foram perseguidos pelos judeus, assim como o próprio Cristo fora perseguido, assim como o próprio Cristo fora maltratado, fora caluniado, fora preso e perder a vida por causa dos judeus. Jesus, ele está anunciando aos discípulos que eles também seriam perseguidos por aqueles que julgavam estar fazendo a vontade de Deus. E foi o que aconteceu. Os discípulos foram perseguidos, os discípulos foram maltratados, os discípulos foram apedrejados, muitos deles perderam a vida, mas não deixaram de testemunhar o Cristo ressuscitado. Uma grande graça é essa. E no finalzinho aqui, diz a palavra, procederão desse modo, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Disse-vos, porém, essas palavras para que quando chegar a hora, vos lembrei de que vos anunciei. E não vou-las disse desde o princípio, porque estava convosco. Ora, Jesus está falando aqui que essa perseguição que os discípulos sofreriam, essa perseguição que os discípulos passariam, é uma perseguição por causa do testemunho de Cristo. Porque Cristo foi perseguido. E como o próprio Jesus disse em outra passagem, se chamaram o dono da casa de Beelzebu, imagina os seus. Mas eu lembro de outra passagem do Evangelho nas Bem-aventuranças, quando Jesus fala, quando vos caluniarem, perseguirem por causa de mim, alegrai-vos. Alegrai-vos. Nós não podemos... Os discípulos não podiam perder a fé, perder as esperanças, porque eram perseguidos. Trazendo para a nossa vida hoje, meditando nessa palavra, a primeira coisa que nós precisamos colocar em mente é que Jesus prometera enviar o Paráclito, o Espírito da Verdade. E essa promessa foi cumprida em Atos 2, aquele que nos
fortaleceria, nos impulsionaria para sermos testemunhas de Cristo. Aquilo que aconteceu com os discípulos no cenáculo foi promessa da boca de Cristo, que o Espírito Santo viria dar testemunho dele e fazer dos discípulos testemunhas de Jesus. Ora, esse mesmo Espírito que fora derramado sobre os discípulos também é derramado sobre a minha vida hoje, Warley. Essa mesma graça, essa mesma força que foi derramada sobre aqueles homens, capaz de fazer deles testemunhas do Evangelho, também foi derramada sobre a minha vida. Nós recebemos desde o batismo a filiação divina e junto com a filiação divina o Espírito Santo, como está em 1 Coríntios capítulo 3:16. Ora, não sabeis que sois templo de Deus e o Espírito Santo habita em vós. E esse Espírito que habita em nós dá testemunho de que Jesus Cristo está vivo. E quando nós deixamos Ele agir em nós, quando nós desejamos a ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós também, por força, pelo impulso do Espírito Santo, também nos tornamos testemunhas de Cristo. Por isso precisamos desejar todos os dias: vem Espírito Santo e fazei de mim testemunha de Cristo, testemunha do Evangelho. Eu quero ser testemunha de Jesus Cristo. E para isso eu preciso clamar que o Espírito Santo que habita em mim, que foi prometido por Jesus, que vem da parte do Pai, ele dê testemunho em mim de que Jesus Cristo está vivo e me leve a dar testemunho para as pessoas de que ele está vivo no meio de nós. É o Espírito Santo quem nos impulsiona a dar testemunho. E é óbvio, quando nós nos tornamos testemunhas de Cristo, nós incomodamos, como diz a música, né? Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. É de nós esse povo que quer ter vez, ter voz, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Olha, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos levados a testemunhar Jesus e muitas vezes nós incomodamos. E aí vem as perseguições, e aí vem as batalhas, vem as lutas. Mas Jesus Cristo então diz que fala isso para que não desistamos, para que não desanimemos, para que não percamos a nossa fé, para que não deixemos de testemunhar Jesus. Quantas vezes, diante das lutas, das batalhas, das provações, das tribulações, nós pensamos em desistir, pensamos em desanimar, pensamos em voltar atrás, mas a palavra hoje fala que o Cristo diz aos seus discípulos que ele revela essas coisas para que perseveremos. É um chamado à perseverança, é um chamado a continuar firmes no caminho do testemunho de que Cristo está vivo no meio de nós. Somos chamados, somos impulsionados, somos enviados pelo Espírito para dar testemunho da verdade. E diante dessa caminhada de testemunhar Cristo, muitas vezes sofremos perseguições. Talvez por pessoas à nossa volta, pessoas que nós admiramos, pessoas que nós amamos, pessoas que até buscam a palavra de Deus, mas como os judeus, eles não compreendiam o plano de Deus, muitas vezes somos incompreendidos também. Mas Jesus fala da necessidade, da perseverança no anúncio do Evangelho. Warley, você precisa perseverar. É isso que a palavra quer dizer para você nessa manhã. Você, meu irmão, que está assistindo essa Lectio Divina, a palavra quer dizer que você recebeu o Espírito Santo que dá testemunho de Cristo e que é necessário perseverar como testemunha viva de Jesus Cristo. Mesmo diante das provações, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das perseguições, nós somos chamados a perseverar no testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido, minha querida irmã, eu convido você a rezar comigo agora, a se colocar em oração,
assim como os santos, assim como os discípulos, assim como os apóstolos, que mesmo diante da perseguição, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das provações, eles perseveravam, eles continuaram anunciando o Evangelho, proclamando o Evangelho, e por isso a palavra de Deus chegou a cada um de nós, por isso nós fomos alcançados por essa palavra. Eu imagino, meu irmão, minha irmã, se os discípulos tivessem desanimado, tivessem desistido, tivessem se acovardado, a palavra não teria chegado até a mim e até você. Um episódio em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 23 seguinte. Lembra quando os discípulos foram aprisionados por causa do Evangelho e o anjo do Senhor os liberta e eles chegam na comunidade, a comunidade acolhe aqueles homens e eles fazem uma oração linda. E a oração diz o seguinte, no versículo 29 de Atos 4, diz assim: agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças e concedei aos vossos servos que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios pelo nome de Jesus, vosso santo servo. Diante da perseguição, a comunidade não rezou falando: Senhor, proteja-nos, Senhor, nos abençoe, Senhor, nos livra do mal. Não. A comunidade reza falando: Senhor, diante das ameaças, concedei aos vossos servos que com todo desassombro anunciem a vossa palavra. E que, através da tua palavra, curas, milagres e prodígios aconteçam. Vamos rezar, trazendo essa palavra como motivação. Senhor, nesta manhã nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te exaltar, nós queremos te glorificar, Senhor. Primeiro porque o Senhor envia sobre nós o teu Espírito Santo, como diz essa passagem de João, no capítulo 15, versículos 26 e 27. Primeiro porque o Espírito da verdade dá testemunho de ti, Senhor, em nossas vidas. E a partir disso, Senhor, também esse Espírito da verdade nos faz testemunhas do teu Evangelho. É o teu Espírito Santo quem nos dá força, é o teu Espírito Santo quem nos dá coragem, é o teu Espírito Santo quem nos impulsiona para anunciar o Evangelho, Senhor. E nós te louvamos por isso, porque o Espírito Santo é derramado sem medida sobre cada um de nós, e é Ele quem nos dá essa alegria, essa força, essa parresia, esse dínamos para anunciar o Evangelho. Mesmo diante das provações, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das dificuldades, Senhor, nós não desanimamos, nós não desistimos, Senhor, porque o teu Espírito Santo é quem nos fortalece. Por isso, nesta manhã, nós te louvamos, Senhor, e nos colocamos à tua disposição, pedindo: haja em nós, haja através de nós, Senhor. Nós queremos consagrar em tuas mãos a nossa voz, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, todo o nosso ser, Senhor, para que a nossa vida seja um testemunho de que o Senhor está no meio de nós. Queremos pedir, assim como os discípulos, Senhor, assim como a comunidade nascente ali em Atos dos Apóstolos, estenda a tua mão, Senhor, poderosa. Estenda, Senhor, o teu braço sobre nós, sobre o teu povo, sobre os teus filhos, para que através de nós, em nossas vidas, o nosso falar, para que na vida das pessoas, Senhor, a tua palavra possa chegar e transformar vidas, Senhor. Talvez vidas que estavam perdidas, vidas que estavam desesperançadas, vidas que estavam aprisionadas, Senhor. Mas onde a tua palavra chega, Senhor, a tua palavra é libertadora e nós queremos ser instrumentos de libertação. Por isso, estenda os seus braços, Senhor, sobre nós e que através de nós, Senhor, o teu Evangelho alcance todas as pessoas à nossa volta. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor me escolheu. O Senhor escolheu quem está me assistindo agora para ser testemunha. E nós queremos, de fato, ser testemunha dessa palavra. Por isso, muito obrigado, Senhor. E contemplando meu irmão, minha irmã, essa palavra que foi proclamada hoje, vai imaginando agora essa graça do derramamento do Espírito Santo. É como um dínamos, é como uma energia, como uma força que invade o nosso coração e nos impulsiona a falar de Cristo. Nós sabemos que o Espírito Santo não é uma energia,
não é um poder, é uma pessoa. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas o efeito que ele causa em nós é o efeito de nos levar a testemunhar Jesus Cristo. E vai contemplando isso, meu irmão. Vai contemplando agora a ação do Espírito Santo na sua vida. E vai deixando com que essa graça vai reverberando dentro de você. Vai imaginando isso. Eu sou testemunha de Jesus Cristo. É a contemplação que nós fazemos. Eu sou testemunha do ressuscitado. E eu te louvo por isso, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, agora e para sempre. Amém, amém, amém. E graças a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.